Olá pessoal, eu sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gamagel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou fazer a segunda parte do nosso vídeo sobre imagens de satélite. Então vou explicar para vocês aí melhor como que interpretar, né, as cores ali, a parte de assinatura espectral das imagens, que esse aqui é o ponto-chave de fazer uma boa análise aí de uso e ocupação do solo. Então fiquem para o vídeo. Bom pessoal, vamos aqui para o vídeo, né? Mas antes eu peço para vocês deixarem um like, que ajuda muito o canal. Dúvidas, sugestões, ideias, críticas, pode deixar no comentário, que também ajuda bastante, né, a divulgar o canal. E os comentários eu estou sempre respondendo. E também convido vocês a se inscreverem no nosso canal, né? Toda semana temos vídeos novos sobre geoprocessamento e sobre QGIS. E também, hoje agora, né, o YouTube tem um botão aí que chama Valeu. Se vocês acharem que o meu vídeo valeu alguma coisa, põe lá no Valeu lá e dê uma ajuda também para nós aqui, para a gente estar sempre fazendo novos e novos vídeos, novos conteúdos para vocês. Tá bom? Então vamos lá, vou dar uma recapitulada, né, do vídeo passado. Então aqui é o esquema, né, de como que as imagens de satélite são geradas, né, os sensores passivos, os satélites que nós usamos mais para uso e ocupação do solo, tá certo? Então, a luz do sol é a fonte da radiação eletromagnética, da energia eletromagnética, né? Por meio da luz, o sol vai e manda essa energia para a Terra. A energia é refletida pelos diferentes materiais da superfície da Terra e o satélite recebe esses dados e nos gera ali uma imagem, as informações, né? Raster da superfície. Então, são as imagens de satélite. E aí a gente tem a radiação eletromagnética, e o que é interessante essa radiação, ela quando bate o material da superfície terrestre, uma parte dela é transformada, uma parte é absorvida e uma parte é refletida. Então, o que nós analisamos com a imagem de satélite é a reflexão dessa radiação eletromagnética. Tá certo? A reflexão após a interação da luz com o material que está na superfície terrestre. Passando rápido porque eu expliquei tudo isso no vídeo passado, tá? Então tem a parte 1, vai estar aqui no comentário fixado para quem quiser assistir. É muito bom para vocês terem, né, seguirem essa ordem aí, para terem uma ideia, né, de toda essa explicação que eu estou fazendo, porque ela é um pouco mais complexa, né, para poder entender aí. Então, aqui é o espectro da radiação eletromagnética. Ela é medida em ondas, comprimento de ondas. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é a quantidade de energia transmitida por essa onda. E o nosso olho ele consegue pegar apenas uma pequena faixa, ali dos 400 aos 700 micrômetros, né, nanômetros de comprimento de onda, que é o espectro do visível, são as cores do arco-íris que a gente enxerga. Porém, a radiação eletromagnética, as ondas, a luz do sol, né, a energia que o sol emana, ele tem ali raios UV, ele também emite ali infravermelho e tudo mais. Então, o que nós conseguimos enxergar é uma pequena parcela, porém o satélite consegue enxergar muito mais coisa do que nós conseguimos. E aí isso é utilizado no geoprocessamento para fazer análises de uso do solo, entre outras análises da superfície terrestre. Então aqui a assinatura espectral. O que é ela? A assinatura espectral ela é a característica da radiação eletromagnética refletida pelos diferentes materiais da superfície terrestre. Ou seja, a luz é emitida pelo Sol, a radiação eletromagnética é emitida pelo Sol, ela bate em algum objeto, né, algum alvo na superfície terrestre, ele tem ali uma absorção, uma transformação, uma reflexão, e aí uma quantidade de energia é refletida e captada pelo sensor de satélite. Cada objeto, cada composição química, cada
material ele tem uma característica própria de reflexão, que é o chamado de assinatura espectral. Tá? Então, todo material tem uma assinatura espectral própria. Tá certo? Pode ser que tenha uma variaçãozinha ou outra, bem pequena, mas tem. A assinatura espectral é ela que permite a análise das imagens de satélite, porque aí a imagem você gera informações que são coletadas pelo satélite e essa informação aí você consegue fazer essa análise principalmente do uso do solo. Não é só do uso do solo, tá? Pela capacidade, pela tecnologia de captar e analisar diversas faixas de ondas, né, da radiação eletromagnética, você consegue ali análise de muita coisa bacana. Tem análise atmosférica, análise de água, de aerossol, uso do solo, tipo de solo e por aí vai. E a reflectância, qual que é outra vantagem dos satélites? Você pode analisar além do espectro visível. Então, quando você tira uma fotografia, por exemplo, do Google Earth, a gente pega ali a imagem do Google Earth, ela está ali nas cores verde, né? Está na cor do visível, né? Que a gente chama de cor verdadeira. Está aqui onde a vegetação é verde, o solo é marrom e por aí vai. Essa daí é uma análise onde a gente faz levando em consideração apenas o que o nosso espectro do visível. A gente não está analisando ali o infravermelho, a gente não está analisando outras fontes, né, outras bandas, outras faixas de radiação. Então, assim, é uma análise que a gente trabalha muito a parte de cor, parte de padrões e também ali de formatos, né, e texturas. Então, é possível fazer análise? É possível fazer análise. Porém, com o uso da imagem de satélite, com o uso de combinações de bandas dessas imagens, você consegue ter ali analisar informações bem específicas, muito mais específica do que apenas pela cor do que a gente tem aqui no visível. Tanto é que a gente tem aqui alguns exemplos, né, assim, na literatura de análise de agricultura. Então, por exemplo, você tem alguns tipos de culturas agrícolas que elas têm algum tipo de assinaturas espectrais específicas que você consegue ter uma melhor visualização conforme a combinação de bandas distintas dentro daquela imagem de satélite. Tá? Então, você tem ali, você consegue analisar o seu desenvolvimento, se tem alguma praga, até algumas vezes a produtividade, né, dessas culturas agrícolas, usando combinações diferentes de bandas do satélite. É o que acontece também com análise de vegetação, não só de vegetação, mas também de solo. Você tem algumas combinações de bandas de falsa cor, né, que a falsa cor é aquela cor que não é a que a gente enxerga, né? São combinações ali de bandas que geram cores distintas, dentro do espectro visível nosso, claro, mas ressaltando cores ou dados ou informações que são interessantes para a nossa análise lá, mesmo que esteja fora do espectro visível, né? Por exemplo, o infravermelho você não enxerga, mas você fazendo a combinação de bandas, você consegue ter o infravermelho bem aflorado na tua imagem, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que são as combinações de bandas. Tá certo? Então aqui a gente consegue analisar tudo além do nosso olho, do que o nosso olho consegue ver. E aqui um exemplo de um gráfico, né? Eu gostei desse gráfico porque ele mostra alguns exemplos de interação da radiação eletromagnética com os objetos no solo, na superfície terrestre. Então vocês podem ver que a água ela tem uma capacidade, água limpa, tá? Tem uma capacidade muito grande de absorção de radiação. Então, geralmente, quando você pega uma imagem de satélite, uma composição de imagem de satélite, a água está geralmente muito escura. Tá? Então, ela tem assim, dentro do visível, ela consegue ali refletir um pouco do azul. Tá? Ela reflete mais o azul. Por isso que a gente, em dias ensolarados, tiver a água um pouco mais azulada. Mas ela reflete mais o azul. Mesmo assim, não é uma quantidade muito grande. Podem ver ali que no espectro do azul, ela vai ter ali mais ou menos 10% de reflectância. Então, ela absorve muita radiação. E aí você consegue
praticamente assim, a água geralmente ela está bem escura. E o interessante é que a água ela é uma característica da superfície, né, do uso do solo, é um material que ele é muito fácil de você fazer a classificação supervisionada, né, que é quando você faz o uso do solo usando ali algoritmos matemáticos e amostragens, que ele também vai estar dentro dessa série de vídeos que a gente está fazendo. Certo? Então a água ela tem essa característica. Vocês podem ver que a água turva, quando ela tem um pouco mais de terra ali, material de solo, ela muda um pouco a sua assinatura espectral. Por quê? Porque ela tem a água misturado com uma parte da assinatura que tem a terra, que está lá dissolvida nela, né? Que está lá em suspensão. Então o que acontece? Ela tem uma alteração. O que às vezes acontece também é locais que tem eutrofização, né? Que tem uma quantidade de alga muito grande ali na água, aguapé ou alga, algumas vezes você fazendo a classificação supervisionada dela, o computador vai entender ali que é uma vegetação. Por quê? Porque ela vai ter muito característica de vegetação do que, assim, às vezes a água. Ela vai ter aquela reflectância da vegetação nativa, da vegetação que está ali na água, né? Então, ela vai mudar, né, os objetos ali, os materiais vão mudar sua assinatura espectral se tiver algo ali misturado ou dissolvido, tá? Ou então com a presença de água. É o que acontece também um pouco com a vegetação. Então vocês podem ver, a vegetação ela tem uma reflectância relativamente média, baixa, mas ali para o verde, né, a maior reflectância dela é no espectro do verde, por isso que a gente vê as folhas verdes, né, das plantas. Porém, ela tem uma reflectância alta ali na parte do infravermelho próximo. Então, o infravermelho próximo ele é muito utilizado para fazer análise de vegetação. Ele é a base dos índices de vegetação. Por exemplo, o NDVI. O NDVI você usa a banda do vermelho e você usa a banda do infravermelho próximo. Você gera dados ali de vegetação por causa da sua característica, né, de reflectância do infravermelho. Temos aqui o solo argiloso, ele tem uma reflectância baixa em todas as bandas, né, todas as faixas ali de comprimento de onda. Por quê? Porque o solo argiloso ele tem baixa drenagem, então ele acaba tendo mais água incorporada nele. Solos que têm mais água, geralmente eles vão ter baixa reflectância, porque ela vai combinar a reflectância da terra, né, daquele solo, da composição daquele solo, com a água. Então você vai diminuir essa reflectância. Diferente do solo arenoso, que o solo arenoso ele tem ali uma drenagem muito maior e ele tem também baixa umidade. Então o que acontece? Como ele tem baixa umidade, ele vai ter ali, de acordo também com a característica geológica, pedológica daquele solo, tá? Do material que compõe aquele solo, ele vai ter uma reflectância muito maior. Então, assim, a gente consegue ter uma ideia disso quando olha ali, por exemplo, uma praia. Quando você vê aquela areia da praia, muitas vezes ela é uma areia bem clarinha, né? Principalmente aqui no Brasil. Em alguns lugares você tem, de acordo com a composição daquela madeira, daquela areia, uma areia mais escura, né? Que tem aquelas praias lá na Islândia, algumas praias de areia mais escura, né? Monazíticas ou areias vulcânicas, devido à sua composição ela é mais escura. Tá? Isso é uma composição química, física dela. Já a areia que a gente tem aqui na praia, nós vemos ali, ela é bem clarinha. Então ela o quê? A composição dela é clara e ela tem uma alta drenagem, ela tem uma baixa umidade retida. Então ela acaba refletindo muita luz. Para mostrar um pouco aqui, né, para ilustrar, a gente tem diferentes reflectâncias para a vegetação. Então, como a gente viu aqui, né, quando a vegetação é sadia, né, tá com aquelas folhas verdes, ela tem uma melhor reflexão ali, principalmente na parte do infravermelho. Então, quanto mais sadio a planta, maior vai ser sua reflectância no infravermelho próximo, tá? Principalmente voltado ali para a estrutura celular. E os pigmentos de folha, né, a gente tem ali uma reflectância mais acentuada para o verde. Quando você tem uma vegetação que está estressada, aquela lá que ela tem folhas mais amarronzadas e tudo mais,
ela vai diminuir ali a sua reflectância na parte do infravermelho próximo e vai aumentar um pouco ali a reflexão nas outras bandas do visível. Então você pode ver, tem umas alterações ali. E se a vegetação está muito estressada, que ela está com aquela folha seca, aquela coisa, está com pouca biomassa verde, ela vai ter essas alterações. Ela vai aumentar ali a reflectância no vermelho, e aí você tem uma diminuição da reflectância do infravermelho próximo. E aí você tem também depois, já nos outros infravermelhos, nas outras bandas maiores, ela vai ter uma reflectância muito maior. Então, assim, é o mesmo material, mas só que se ela está sadia, se ela está com falta de água, se ela está estressada, isso tudo muda a composição química da folha, isso tudo muda a composição química da folha e também a sua reflectância, né, sua assinatura espectral. Então, isso tudo é usado em monitoramentos de vegetação. O NDVI, por exemplo, usa muito o infravermelho próximo. Então, por quê? Porque ela tem essa alteração conforme a estrutura interna da folha e conforme o seu estado de sadia, né? De saúde. E como eu disse, as assinaturas espectrais elas acabam mudando, variando, de acordo com diferentes materiais. Aí nós temos a água e o gelo, né? Então a água absorve muita radiação eletromagnética, como mostrei para vocês. Então ela tem uma baixa reflectância. Nas imagens, ela geralmente apresenta uma cor escura ou um azul bem escuro. Já ao contrário, o gelo, ele reflete muita luz. Então ele tem baixa absorção, principalmente no visível ali. Né? Então, quando você vê ali uma área que tem neve, ou calotas polares, ou gelo, né? Você tem ali uma alta reflexão, então você vê tudo muito branco, porque você tem uma grande quantidade de radiação eletromagnética que foi devolvida para o satélite, foi devolvida para o espaço. Isso aí também acontece com as nuvens, tá? Então nuvem ela sempre vai ter aquela cor bem branca, muito mais branca do que a gente vê geralmente, tá? Devido a essa reflexão. Temos a composição do solo, né? Então a gente tem aqui solos claros tendem a ter melhor drenagem e refletir grandes quantidades de radiação do visível e infravermelho próximo. Então quando você tem um solo bem drenado, geralmente ele vai ser mais claro do que os outros solos e você tem ali, por quê? Porque tem uma alta reflectância. Então maior reflectância, mais claro você vai ter aquela informação, vai ser mais clara, né? Vai ser uma maior quantidade de informação, deixando a imagem mais clara. E solos com maior quantidade de matéria orgânica absorvem mais radiação devido à deficiência de drenagem. Então, se você tiver ali solos com mais ou menos a mesma composição, mas diferente drenagem, ou solos que têm, por característica mesmo, né, uma menor drenagem, como o solo argiloso, por exemplo, você tem ali uma cor mais escura. Solos que são de áreas úmidas, eles têm uma característica de serem mais acinzentados e ter muita água e muita matéria orgânica, né? Os clay solos, solos ácidos e tudo mais. Então eles acabam absorvendo muita energia, muita radiação eletromagnética. E aí você tem elas na imagem como mais escuras. Então assim, a gente tem que pensar também que a imagem de satélite, quando a gente a recebe, na verdade ela é um mosaico de valores, né? E ela vai do escuro ao claro. Então, quanto mais energia refletida, mais ela vai ter um valor mais alto e mais clara ela vai ser. Tá? Então, é por isso que a gente fala mais claro ou mais escuro, é por causa disso daí. É pela quantidade, ela é uma matriz de vários números por pixel, né? No pixel representa um número, um valor refletido daquela banda. Então, quanto maior a reflexão, maior é o número, mais claro ele fica no computador. Quanto maior a absorção, mais escuro ele vai ficar no computador, porque ele tem menos informação. Aqui então a gente tem a vegetação. Então, a vegetação verde reflete muita radiação do infravermelho próximo, como a gente viu lá nos gráficos. No visível, quando saudável, reflete muita radiação da faixa do verde. Tá? Então assim, ela tem dentro do visível, tá? A maior reflexão dela é no verde.
É possível gerar índices para verificar sua densidade, quantidade e saúde, né? São os índices de vegetação, NDVI, EVI e por aí vai. E uma observação, né? A gente tem às vezes palhada, por exemplo, de cana-de-açúcar ou aquela matéria orgânica que é depositada no solo de cultura agrícola depois de ter feito a colheita, ela geralmente tem uma cor muito clara. Tá? Então, às vezes, você está analisando um terreno e você vê ali uma manchona branca, ou é um terreno muito arenoso, ou é um terreno que acabou de ser colhido. E as cidades é um caso à parte, tá? Isso aqui você vê pouco falando sobre assinatura espectral em cidade, porque ela não tem. A cidade ela é bem heterogênea. Então, assim, você tem os materiais ali dos telhados, por exemplo. Então, o telhado ele pode ser de argila, que vai ser, né, de barro, telhado cerâmica, que a gente usa bastante. Ele vai ter uma característica de reflectância igual ao do solo de terra nua. Só que você pode ter também um telhado de zinco, que ele vai ter ali uma alta reflectância, baseado no zinco. Aí você tem telhado, hoje em dia você tem, né, antigamente tinha o telhado de amianto, tudo, mas você tem telhados de diversos materiais, cada um deles vai ter um tipo de reflectância. Interessante também, né, você tem o asfalto, que é escuro, você tem o cinza do concreto, tudo isso vai gerar a árvore, né, as praças dentro da cidade, ali também, com o verde, com o infravermelho próximo sendo bastante irradiado. Então você vai gerar ali um mosaico de várias assinaturas espectrais e de cores. Então, o teu software ele não vai entender aquilo lá como algo único. Mesmo que você faça uma amostragem muito bem feita, é muito difícil o algoritmo entender. Então, geralmente, eu faço a própria desenho mesmo manualmente, tá? Para poder fazer ali a cidade corretamente. Porque na análise ali dela é muito, muito difícil mesmo, por causa dessa heterogeneidade dos materiais. E aqui, então, para vocês terem uma ideia, eu peguei uma imagem do Mato Grosso do Sul, região ali do Pantanal, onde você tem uma grande quantidade de variações ali de umidade do solo e de cobertura vegetal. Então, onde vocês veem ali umas formações meio circulares e tudo mais, aquilo são poças de água. Tá? Então, são áreas bem úmidas, elas mudam de cor. Pode ver que elas têm uma cor, mesmo tendo verde ali, pode ser alguma gramínea, alguma coisa, ela tem uma cor diferente, por exemplo, do pasto que está ali na parte mais seca. Né? Então você tem ali pasto lá, o pasto deve estar meio ralo, eu não sei que época que eu peguei, mas pode ser que ele esteja um pasto mais ralo, então ele está lá com verde bem mais fraco e com um marrom um pouco maior. Por quê? Por causa dessa reflectância. Esse aqui está em cor verdadeira, uma imagem do Satellite Planet de 5 metros. Então você vê aí estrada passando, né? Tem umas partes mais arenosas que está mais claro, umas partes ali um pouquinho mais escuras e você tem bastante de vegetação nativa. Né? Então, aqui você consegue ter uma boa visualização para poder fazer onde tem área úmida, onde você tem vegetação nativa, onde tem estrada e tudo mais. E algumas benfeitorias ali de fazenda. Né? Então, tá fácil de enxergar aqui, né, as diferentes tonalidades. Pode ver que está basicamente no verde e no marrom, mas você consegue ver pela tonalidade que há diferença ali no uso do solo. E aqui a gente tem a parte de a composição em falsa cor com o vermelho e com o infravermelho próximo. Dê uma olhada como que ressaltou a vegetação. Né? Como a vegetação ela tem essa capacidade de refletir uma grande quantidade de radiação do infravermelho próximo, você consegue enxergar muito melhor. Você tem ali um destaque para essa vegetação. Ó, no verde, ok, você está lá, legal, bonito, né? Você consegue identificar, sim, que tem a vegetação pela tonalidade de cor, mas quando você muda para o vermelho, ele dá um contraste muito maior. Isso também porque nosso olho tem uma capacidade maior de entender ali de mais tons de vermelho. Mas mesmo assim, podem ver, ó, na parte aqui mais embaixo, ou
ou aqui perto da estrada, pode ver que tem um caminho cortando o mato ali, bem pequeno. Ó, os caminhos que cortam o mato. A gente está vendo aqui, está bem claro, né? O que é terra nua está muito branco e a vegetação está um vermelhão. Quando a gente volta aqui para o verde, pode ver que ele dá uma apagada, né? Ele dá uma diminuída na imagem, no contraste da imagem. Então, o vermelho com o infravermelho próximo, ele melhora muito essa parte de análise de vegetação. Mesma coisa aqui, eu peguei Ubatuba, tá? Então aqui é uma imagem no centro de Ubatuba, ali é a Baía do Itaguá. E aqui a gente tem, por que eu peguei essa? Para mostrar para vocês a imagem também. Essa aqui é uma imagem do Planet, ali até estou bem atualizado, acho que é desse mês, do mês passado, desculpa. Então a gente tem a parte de cidade. Então vocês verem a cidade aqui, ó como é heterogêneo. Você tem marrom, você tem cinza, você tem branco, você tem verde. Você tem diversas tonalidades ali, diversas assinaturas espectrais. Então o computador ele acaba se confundindo na hora de fazer a parte de classificação supervisionada. Vegetação nativa, olha só, como tem vegetação em Ubatuba, todo esse verde. Vocês veem também que a tonalidade, o verde, fica muito mais forte quando a vegetação ela é mais densa, quando ela é mais saudável, né? Então você pode ver, tem algumas manchas de verde ali no meio daquele verde mais escuro. Por quê? Porque você tem ali regiões onde a vegetação está um pouco mais esparsa. Mas quando ela tem uma vegetação mais densa e tudo mais, ela fica um verde muito mais forte. Interessante aqui, né, por causa da topografia de Ubatuba, por causa da Serra do Mar, da sombra que ela faz, né, que causa ali, por causa da topografia dela, o sol acaba causando algumas sombras. Em uns pontos você vai ter a imagem bem escura. Isso daí é perda de informação, tá? Acontece principalmente em regiões onde você tem um relevo bem acidentado. Então o sol, né, normal, você capta a imagem de satélite, o sol tem lá uma inclinação dele, o que faz sombra, né, o sol não pega em cheio, vai criar uma sombra, tá? Isso aí acontece, atrapalha um pouco também na análise de uso do solo, na automatizada, tá? Mas aqui a gente tem, então, e o mar, a gente tem ali aquela tonalidade verde, mas só que ali perto da praia, a gente tem algum estuário ali, a gente tem alguns rios, tá? Ali perto da praia a gente tem o rio Tavares, ali perto do meio, né, dessa praia aqui do Itaguá, e para o outro lado a gente tem o rio Acaraú. Os dois soltam ali um pouco de esgoto, é claro, o material é sólidos, dissolvidos e tudo mais, então ele acaba mudando a cor do mar, né? Então a gente tem um pouco ali do marrom, que é um pouco de sólidos dissolvidos, um pouco também ali de poluição, tá? Só que onde o mar está mais longe, está mais aberto, está mais distante, ele fica um azul muito mais escuro. Olha que bacana, tá certo? Então esse aqui é o Ubatuba na cor natural, na cor verdadeira, desculpa. E aqui é o Ubatuba já na falsa cor, usando o infravermelho. Então podem ver como que ressalta mais ainda a vegetação nativa. Mesmo naquelas áreas de sombra de morro, ele dá uma aumentada de quantidade de informação, né? Vocês conseguem ver ali que a textura é muito maior do que o verde escuro. Então a gente tem o verde, tá ok, estou enxergando aqui, passo para o vermelho, eu consigo ver mais texturas, inclusive a textura até da montanha, né? Parece que está mais fácil de se enxergar. E aqui a gente tem também, interessante, né? O mar ficou mais escuro, a gente tem menos característica ali ali daqueles solos dissolvidos, né, na Bahia, deu uma diminuidinha. E a cidade ali, a gente tem ela até que ela não está tão bem delimitada, né? Você tem uma mistura muito grande ali, também de cores, né? Mas na cor verdadeira, para identificar a cidade, eu acho que ficaria até melhor. Mas já na falsa cor, para identificação de vegetação, você tem ali muito mais informação. Vamos fazer aqui uma comparação. Esse vermelho que às vezes a gente vê no meio da cidade pode ser arborização, pode ser algum tipo de praça. A gente tem uns pontos verdes aqui na cidade que eles são muito mais ressaltados quando a gente usa o infravermelho próximo. Então é isso, pessoal. É aqui mais um vídeo, né, da nossa série, é o segundo vídeo. Então
Na semana que vem a gente vai ter o terceiro vídeo, mostrando aí um pouco da formação dessas composições, como que a gente monta composições coloridas usando algumas imagens de satélite. Eu já tenho uns vídeos sobre isso no canal, mas é interessante assim a gente mostrar também como fazer a falsa cor, né? Quais são ali as bandas que são melhores para fazer essas análises, tá? Então essa aqui é uma parte mais teórica mesmo, né? Aqui para entender esse comportamento da radiação com os objetos alvo da superfície terrestre, e depois a gente faz uma aplicação na imagem de satélite e por fim fazemos ali uma classificação supervisionada num terreno simples para vocês terem uma noção do fluxo de trabalho que é fazer essa classificação supervisionada, sempre usando o QGIS, né? Eu gosto muito do QGIS, como vocês podem ver, tenho bastante afinidade com ele, e ele tem várias ferramentas para esse tipo de trabalho. Antigamente ele não tinha, aí ele começou, apareceu uma ferramenta que é o plugin SCP, que é muito bom, mas hoje eu não tenho usado ele tanto, eu acho ele tá um pouco mais lento para fazer, e hoje eu uso um outro que tem um nome russo ou ucraniano, não sei, ele é bem complicado o nome, eu não consigo falar, que é bem prático, bem rápido e traz alguns resultados legais. O SCP eu achava melhor porque ele tinha um pré-processamento e esse outro não, tá? Mas o resultado ele sai bem bacana. Até um dado interessante que, voltando para a imagem, a gente não estava enxergando e agora estamos enxergando, ó. Tem uma parte, não sei se vai aparecer meu mouse aqui. Aqui a gente tem um rio, que é o Rio Grande de Ubatuba. Podem ver que aqui a gente só vê como uma parte de vegetação, certo? Se a gente coloca no infravermelho, nós conseguimos ver o caminho do rio por baixo ali da vegetação. Olha que bacana mesmo, ó. Você pode ver por onde ele passa, até para ver que ele vai até aqui para o fundo. A gente tem o Rio Tavares, que sai aqui, mas ele já está muito urbanizado, você não consegue ver muito bem. E o Rio Acaraú também está para cá, só que também não consegue ver. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui, né? Mas é isso. Muito obrigado. Então, de novo, eu peço para deixar o curtir se gostou. Compartilhe com seus amigos aí. O vídeo ajuda bastante a gente. Qualquer comentário, muito bem-vindo. Estou sempre respondendo. Peço para se inscreverem no canal. Toda terça-feira temos vídeos novos. E convido a conhecer o canal da Gamagel, no www.gamagel.com. Se você achar que vale a pena, manda um valeu para nós aí. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.